Fala, meu povo! Vocês estão bem? Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso Pod Gestão, esse canal em que a gente traz convidados relevantes, pessoas que são especialistas no assunto que a gente vai discutir, para que você tenha conteúdo de relevância. Só que para isso, eu vou pedir a tua colaboração, tá certo? Então, ó, deixa o teu joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal também, ative o sininho para toda vez que sair vídeo novo, e toda semana a gente tem vídeo novo, para que você possa acompanhar. E melhor ainda, compartilha esse conteúdo para que todo mundo possa também ter oportunidade de assistir. E olha só, a minha convidada de hoje é uma pessoa extraordinária, vocês vão amar conhecer a nossa convidada de hoje. Ela é psicóloga, ela é mãe, ela é empresária e é uma das pessoas mais extraordinárias que eu já conheci. E vocês vão saber o porquê na hora que a gente fizer esse bate-papo extraordinário. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da psicologia, da parte clínica dentro do ambiente de trabalho. Qual que é o impacto que isso gera na vida do colaborador? Qual é a importância de você trazer o benefício da terapia para os seus colaboradores? E a gente vai fazer um bate-papo aqui sensacional e vocês vão amar, e eu tenho certeza. Sem mais delongas, deixa eu receber minha amiga e minha convidada Juliana Parreira. Seja bem-vinda. Obrigada, Diego. Nossa, feliz, assim. Essa introdução, eu falei assim, meu Deus, como é que eu faço para merecer tudo isso? Mas muito obrigada, é uma felicidade poder estar aqui e dividir com você um pouco do que a gente sabe. Obrigado você, obrigado por ter topado o convite. E olha, aqui a gente começa sempre conectando as pessoas com a história de vida. Então, eu queria que você dissesse para nós, quem que é a Juliana Parreiras? A Ju Parreiras, né? Porque normalmente quando alguém chama Juliana, eu falo assim, ixi, fez alguma estranho, né? coisa. Então eu vou te chamar de Ju durante o programa inteiro. Pode deixar. Como eu sempre chamo. Isso. A Ju é uma pessoa como outra qualquer, igual a você, igual a qualquer um que circula aí. Gente como a gente, né? E por ser exatamente uma pessoa que sente, vibra, sofre, acho que acabou indo para o caminho de entender e compreender um pouquinho essa coisa da mente humana, né? Eu não sou daqui de Brasília, adoro Brasília. Acho que Brasília é uma cidade acolhedora em vários sentidos, né? Eu morei aqui um tempo, voltei para São Paulo e estou há 1 ano e meio de volta e muito feliz por estar aqui e por estar a trajetória da minha carreira também voltar a ser aqui dentro de Brasília. Mas eu acho que são 2 pontos interessantes que me fizeram ir para a psicologia. Primeiro, na adolescência, quando eu fui fazer uma terapia, que eu pude ter a alegria de conhecer um psicólogo maravilhoso. Ele já era um senhorzinho. E ali, né, nessa descoberta, né, de quem a gente é, eu pensei, gente, se um dia eu for um pouquinho do que esse senhor é para mim, nossa, eu acho que eu vou explodir de alegria. Então, ele me jogou uma pimentinha. E quando eu estava no ensino médio, eu tinha psicologia. Uma alegria, hoje a gente não tem mais na escola. Na época do ensino médio você teve Eu tive psicologia. E aí eu tive a certeza, através de uma professora minha de psicologia, a Sônia, eu falei assim, é isso mesmo. E é interessante porque tem uma fase da vida da gente que a gente se questiona, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Que tipo, pra onde, que faculdade, que curso? Eu acho que eu fui muito felizarda porque eu nunca tive essa dúvida. Né? Eu sabia que eu queria ser psicóloga e assim foi. Então foi muito natural. E eu acho que é parte já do meu DNA, entender e viver um pouco para pessoas, né? Então foi muito fácil, foi bacana, fiz no interior de São Paulo. E a minha carreira, na verdade, ela começou com gestão de pessoas, né? A princípio eu pensava, gente, mas para que eu vou fazer clínica, Senhor? Porque existe uma responsabilidade muito grande de você cuidar da vida de outros, em qualquer âmbito. Mas eu acho que a psicologia clínica, como né, tete a tete, e hoje, obviamente, a gente tem essa questão do online, mas até antes da pandemia, isso era quase inexistente. E eu fui, então, para gestão de pessoas. E eu tive aí uma carreira de mais de 15 anos em gestão de pessoas. Eu fiz estágio na BASF, que foi muito bacana. Foi um estágio muito bacana. Depois eu fui para Gerdau. Depois eu vim para cá. Em Brasília, eu passei no Votorantim Cimentos, na Leroy Merlin, no Senac Nacional. Então, eu pude vivenciar vários campos distintos e trabalhar com pessoas, nesse momento, muito mais com recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, clima, enfim, mas estando perto, que é
realmente aquilo que eu sabia que eu gostaria de fazer. Então, ali, se apropriando disso tudo, eu falei, não, acho que agora eu vou realmente começar a clinicar, né? Que é uma paixão, é uma alegria, é uma entrega, é diferente do que as pessoas acham. Lógico que é uma ética, né, com toda certeza, mas a gente vive muito pro outro. Durante a semana eu fico imaginando, assim, como é que tá o fulano? Será que ele conseguiu não sei o quê? Então, não tem como a gente ser um psicólogo inteiro se de fato não me conecto com quem tá ali na minha frente. E de verdade isso me alimenta. Isso faz com que minha semana seja boa, ela seja produtiva, independente dos desafios que as pessoas possam trazer no dia a dia. E eu não tenho dúvida nenhuma que eu nasci para ser psicóloga. Agora, Ju, eu fiquei sabendo que você não atende pacientes só aqui no Brasil. É verdade isso? Olha só que curioso, né? Quando eu morava em São Paulo, eu pouco atendia gente de São Paulo, né? Agora, quando eu moro em Brasília, eu pouco atendo gente de Brasília, mais fisicamente, mas eles estão espalhados no mundo, né? O meu público, ele é de 25, a maioria, né? 25 a 40 anos, e eles estão dentro de startups e fintechs, principalmente. Então, são pessoas que acabam estando em polos, né, industriais muito maiores. Então, eu tenho gente que está no Canadá, tenho gente nos Estados Unidos, tenho gente na França, tenho gente em Zurique, na Alemanha. Então, eles estão espalhados pelo mundo, né? Tem gente em Londres. E é interessante também, porque às vezes, como eles viajam muito a trabalho, eu viajo junto com eles. Então, tem uma semana que eu tô em Santorini, tem uma semana que eu tô na Ilha Capri, tem uma semana que eu tô em Ibiza. Então, eu conheço a geografia do mundo. Bacana. Com os meus pacientes, né? E óbvio, também aqui, mas muito mais São Paulo, BH, né? As grandes capitais, na maioria das vezes. E aí eu viajo com eles junto, né? E trabalhamos aí o fuso horário, né? Porque o fuso horário tem que administrar, né? Administra bastante, porque normalmente, por exemplo, tem em Portugal também, então normalmente a Europa ali é 4 horas para frente. Aí, dependendo do lugar dos Estados Unidos, é 1, 2 para trás, 4 para trás, ou 4. Então a gente vai brincando com os horários aí. E vai administrando da melhor forma possível. Que é uma delícia. Que bacana. Ju, você comentou aqui que você primeiro seguiu uma carreira na parte organizacional até chegar na parte clínica. E aí eu queria que você trouxesse aqui para nós qual que é a importância que você enxerga, por exemplo, do psicólogo clínico atuando com as pessoas que estão dentro das organizações. Porque eu acho que isso é extremamente relevante e importante a gente falar sobre isso. A gente nunca falou tanto de saúde mental dentro do ambiente de trabalho como a gente fala agora, né? Eu acho que a pandemia trouxe uma realidade que foi dura, né? Eu acho que a gente passou por um momento muito difícil, mas ao mesmo tempo abriu leques e possibilidades de pensar sobre práticas que até então não eram vividas, né? Eu acho que é uma condição sine qua non você cuidar da saúde mental e emocional de quem está trabalhando. Quando a gente vai contratar alguém, existe um currículo que não é visto, que é essa psique herdada, que não necessariamente num recrutamento de seleção você vai conseguir de fato chegar nisso, né? A pessoa vem com uma história, né, com uma bagagem de um monte de coisa que, às vezes, determinado projeto starta uma reação emocional que nem ela mesma conhecia. Então, dentro de ambiente do trabalho, acho que é extremamente significativo olhar para o ser humano enquanto ser humano. Não só como alguém que veio para produzir ou para dar resultados. Né? Então, tem uma pesquisa do School of Life, eu acho que realmente foi para liderados e líderes. E uma das questões que os liderados mais sentem falta dos líderes é a capacidade de apoio psicológico e empatia. Então, é óbvio, gente, a gente entende que um líder está ali, ele cuida de muitas coisas, mas eu aprendi muito com um líder meu do Senac Nacional. Ele falou, gente, olha, técnicas a gente aprende. Qualquer material a gente compra ou arruma. Pessoas. Você não abre a cabeça. Ou você fala, meu filhinho, é assim ou daquele jeito. Exatamente. Ele não vai te responder imediatamente aquilo que você gostaria que ele fizesse ou
enfim, a demanda que está ali. E o que a gente precisa de fato entender, ser humano, qual que é o maior capital de uma empresa? É o ser humano. Quem que vai dar ou não resultado? É o ser humano, é o colaborador que ali está. Com isso, eu não estou dizendo que a gente vai passar a mão na cabeça das pessoas, de jeito nenhum. Né? Não, é dar instrumentos para que essa pessoa possa se conhecer ainda mais e, através disso, gerar o resultado que essa empresa necessita. Né? Porque hoje também tem uma pesquisa que o transtorno mental acho que a terceira doença que mais afasta hoje pelo INSS. Então, muito mais depressão hoje do que ansiedade. Eu acho que se a gente fizesse uma pesquisa hoje, acho que a ansiedade estaria na frente. Acima, né? E a gente vê pessoas muito doentes por também não se conhecer. Sei lá, tô dentro de uma reunião, alguém me pergunta alguma coisa sobre o andamento de um projeto, eu fico desesperado porque eu não consegui fazer, ou eu não dei fluidez naquilo, eu começo a ter um ataque cardíaco, depois eu tenho uma reação emocional extremamente agressiva, porque eu não soube lidar com o que eu não sabia fazer. E aí a pessoa olha, vê aquele ataque, aquela desmodulação, né, de reação emocional, e fala assim, meu Deus, mas quem é esse cara? Esse cara é a mesma pessoa. Ele não deixou de ser ele, né? E é interessante porque as pessoas são julgadas o tempo todo quando, de repente, existe uma reação emocional muito fora do que a gente está acostumado. E fala assim, não, eu não contratei essa pessoa. Sim, você contratou essa pessoa. Só que essa pessoa, ela não tem um unidirecionamento. Ela é plural. Ela sente, e tem dias que ela vai vir com uma bagagem de casa bacana. Tem dia que ela vai vir com uma bagagem pesada. E eu acho que tem outra questão ainda, né? Que as pessoas falam, não, nós somos uma pessoa fora e outra dentro querendo separar o profissional do pessoal. Você separa, você se corta no meio e fala assim, é agora o Diego profissional vai, e o Diego pessoal fica. Gente, nós somos unos, né? Nesse sentido. Então eu levo a dor que eu tive, eu tenho a preocupação com meu filho que está doente, uma discussão que eu tive com meu companheiro, minha companheira, eu levo para o trabalho. Onde é que reside a saúde mental e emocional? Quando eu consigo lidar com tudo que está acontecendo à minha volta de uma maneira sadia. É estresse, é preocupação, é frustração. Como é que eu lido com tudo isso? Que vai chegar. Né? Não existe nenhuma vida redondinha, linda, maravilhosa, pronta para você entrar e viver. Exatamente nessa capacidade de lidar com tudo ao mesmo tempo agora, tá a saúde, principalmente mental. E a saúde emocional é quando de fato você consegue nomear o que você está sentindo, porque às vezes as pessoas estão, não sei, frustradas. E aí elas falam, nossa, eu tô com raiva. Não, você está frustrada. E aí eu não reconheço nem a emoção que eu estou vivendo. A partir do momento que eu conheço, eu falei assim, poxa, mas eu estou frustrada. Frustrada por quê? Poxa, porque eu tive expectativa X e o cara veio, ó, tirou ali, ó, arrastou meu tapete. Estou frustrada. E aí você começa a conversar, uma conversa interna que parece de doido, mas não é. Você fala, então, pois é. Aí você fala, então tá bom, consigo lidar com isso agora, porque eu entendi o que está acontecendo comigo. Então não é dar um abraço caloroso em quem de repente você não está, né, lidando muito bem, mas a saber lidar de uma forma muito sadia e adulta e madura com aquela condição apresentada naquele momento. É primordial olhar para o ser humano dentro de uma empresa como um todo, né? Temos 3 dimensões, né? Física, corporal e espiritual. Física, corporal, física e mental, né? Então simplesmente fala assim, vamos lá, gente, vamos produzir. Mas e aí? O que tem por trás de tudo isso? Né? Então, é uma condição, acho que, cada vez mais imperativa para que as empresas entendam como é que elas vão trabalhar projetos, políticas para trazer esses funcionários cada vez mais perto e eles se sentindo pertencentes aonde ele quer que eles estejam, eles vão produzir muito. Eles vão ser extremamente criativos e o nível de felicidade, quando se mede dentro de uma empresa, faz toda a diferença para que essa empresa progrida absurdos, né? Então, há que se pensar, assim, nesse ser humano de forma integral, né?
É interessante quando você traz essa informação, porque eu me lembro de uma pesquisa, salvo engano, foi no ano passado, em que a pesquisa mostrou que o Brasil foi o país que mais teve pessoas afastadas por estresse do mundo. Pois Do é. mundo. Pois é. E aí, quando você perguntava para as pessoas, na maioria delas estava ligada a quem? A liderança. Isso. Não era ligado à rotina de trabalho, o ambiente de Não, trabalho. Era não. a liderança. É. Então, quando a gente fala disso, a gente vê o tanto que é importante a gente cuidar de pessoas, igual você falou, o tempo todo. Sim. Porque o líder, ele é uma pessoa que tá ali Sim. com uma série de responsabilidades. E aí é aquela coisa, é igual aquela história quando a gente brinca e fala assim, o RH cuida de todo mundo. Mas quem cuida do RH? Perfeito. Né? Então, o líder, ele cuida de todo mundo, ele tem que gerenciar tudo, ele tem que influenciar todo mundo, ele tem que liderar todos. E quem é que cuida do líder? E aí, automaticamente, é aquilo que você falou, não tem como a gente separar o pessoal do profissional. E aí, o líder também, ele sente. Sim. Então, sim. acaba acontecendo de que ele pode reverberar isso para a equipe, né? Sim. Então, teve uma pesquisa que o LinkedIn também fez no ano passado, 80% dos pedidos de demissão no Brasil foram por conta de problemas com a gestão. Exato. Então, a cada 10 pedidos de demissão, 8 estavam relacionados a isso. E isso está intimamente ligado com o autoconhecimento. Tanto do líder, né, dele com ele mesmo, quanto do liderado também. Porque se a gente for pensar, é com gestão, mas é relacionamento. Exato. Né? Essa questão da relação, a gente se faz na relação com o outro. Não tenha dúvida, né? Se fôssemos sozinhos, não sobreviveríamos. Isso é uma condição básica. Mas, ao mesmo tempo que é uma condição minha de sobrevivência, eu não sei lidar com as nuances dos outros. Às vezes, os outros me invadem sem que eu perceba. Ou quem sou eu dentro de uma situação estressante ou tranquila? Por que eu reajo dessa forma aqui e daquela forma totalmente distinta numa outra situação? Então, a questão sempre está dentro de relações. Né? Obviamente que a gestão acaba sendo um pouco mais atacada, porque é ela quem está ali. Ela está mais à frente na mostra, né? Ela que vai liderar e vai, de alguma forma, olha, você vai para lá, ela dirige toda essa situação. Mas, você estava falando dessas questões de números. O que está acontecendo demais dentro da nossa realidade de empresa? Burnout. Né? O burnout, o ano passado foi colocado dentro do CID, né? Que é o catálogo de doenças internacionalmente reconhecido, porque, de fato, quando você começa a entender que as pessoas estão se afastando por estresse, ela vai automaticamente ter uma série de sintomas e de consequências para a sua vida devido a tudo isso. Né? E a gente, olha, a Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa em 2019, mas o ano passado ela lançou. Nós somos o país mais ansioso do mundo. Quase 20 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade. E nós somos o segundo em depressão na América Latina, em torno de 12 milhões de pessoas. Isso é assustador, né? É assustador. E o que isso quer dizer? Que essas pessoas também estão trabalhando. Por quê? Porque, lógico, a gente precisa sobreviver. A gente precisa trazer não só a sobrevivência, como o bem-estar para minha casa. Então, a gente realmente encontra pessoas precisando de cuidado. E não necessariamente só da terapia em si, mas de olhar, de ser olhado, de ser visto, de ser ouvido. Falei assim, nossa, às vezes o que uma pessoa precisa é isso. Falei assim, você tá bem? O que você precisar, eu tô aqui. É só isso que ela precisa. E claro que dentro de uma cascata, de um dia cheio de atividades, talvez o líder realmente quisesse fazer isso. Sentar e falar, poxa, você tá bem? E ele não conseguiu. O autoconhecimento vem, e é um processo, né? Não são 5 sessões que você vai sair glorificado, achando que você tem condições de fazer uma limpeza mental o tempo todo. Esse processo de se autoconhecer, ele é importante porque você fala, não, hoje eu preciso recuar, hoje eu consigo avançar. E isso faz toda a diferença nas relações dentro do ambiente de trabalho. Né? O respeito, né? Às vezes também você chega perto de um colega, você vê que o colega não está bem, ok, então também vou ficar mais tranquilo, vou recuar, vou entender o momento que ele pode ou não trocar alguma coisa. É essa percepção
porque às vezes nos falta, não porque totalmente não queiramos, mas porque às vezes a gente não sabe também identificar, né? Sim. E você falando, eu estava me recordando, né? Eu até comentei uma vez num podcast que a gente teve aqui, e eu me lembro que uma das empresas que eu trabalhei, né? Não vou abrir nomes aqui, mas eu saí justamente por conta de um problema que eu tive com ansiedade. Olha só. E aí foi um problema muito grave, ao ponto de, assim, eu começar a ter vários dias de atestado médico, eu não dava conta de trabalhar. Sim. Eu voltava para o ambiente de trabalho e eu dava crise de ansiedade. Sim. Então eu já entendi que o meu problema estava relacionado ali, né? E eu tinha uma gestura que também não auxiliava tanto assim. E aí eu tive que tomar uma decisão de cortar aquilo dali pela raiz, né? Cortar aquele mal pela raiz. Agora eu queria te perguntar o seguinte... Eu acho que é extremamente importante, a gente falou da figura do líder aqui, que o líder também precisa de cuidados, mas quais que são os pontos que a organização precisa começar a observar que está acontecendo e que pode ser que lá na frente ou em breve possa vir a acontecer, por exemplo, dos colaboradores terem um problema como esse do burnout, igual você citou agora? O que eu enxergo muito isso dentro dos meus atendimentos, né? As pessoas hoje, ou a maior parte, trabalha online, mas também um pouco híbrido. O que eu entendo, e eu tenho gente hoje sofrendo de burnout, e depois eu acho que é interessante dizer a fonte do burnout também. Quais são as evidências dentro de um lugar, né, de uma empresa, de um lugar de trabalho, que vai se observando aos poucos e isso vai minando a capacidade desse trabalhador de trazer alegria no seu dia a dia. Primeiro, acho que é uma exigência, às vezes, díspare do que se pede e realmente o que se quer de volta. E, às vezes, não existe uma instrumentalização, não existe ferramentas interessantes e adequadas que se dão para esses trabalhadores, esses empregados, para realmente devolver o que é necessário. Uma queixa muito, muito grande, muito alta que eu vejo nos meus pacientes é: Ju, eu tenho 8 horas de trabalho, seriam, normalmente se trabalha muito mais, né? Eu acho que normalmente eles trabalham hoje, se eu vou de uma média, 12 horas. É muito tempo. E principalmente para quem está em casa. Porque quando você está, sei lá, no trabalho em si, né, no prédio da empresa, você troca, você sai, você anda, você conversa, você toma um café com um amigo. Dentro de casa, você vai ao banheiro, você trabalha, você vai tomar um café, você volta, você trabalha, você não tem essa pluralidade de atividades, né? Além disso, de estar preso dentro de um único lugar, essa imensidão de horas de trabalho, existe essa questão de reuniões sem fim. Então, eles falam: Juliana, eu tenho reunião de hora em hora. Aí eu fico 40 minutos, 15 minutos sem, 2 horas numa, meia hora sem. Que horas que eu trabalho? Depois que as reuniões acabam. Como é que você mantém uma sanidade mental trabalhando repetidamente dessa forma? Você não descansa. Então, aí, para quem que você joga? Primeiro, para o líder. É porque, né? E, de fato, eu entendo que quando a gente está trabalhando num esquema home office, essas reuniões, elas precisam acontecer para alinhamentos e tal. Mas a maioria delas, poderia ser trocado por e-mail, uma mensagem do WhatsApp. E a pessoa poderia ter essa liberdade de criação, né? De fato parar para poder produzir. Porque isso angustia. O ser humano, a nossa sociedade, pede produtividade o tempo todo. E é um ciclo muito doido, porque se eu estou cansada, eu não consigo produzir. Se eu não produzo, eu me culpo. Se eu sinto culpada, eu não descanso para produzir. E aí, onde é que vai parar? A única pessoa que realmente pode parar esse ciclo é nós somos nós mesmos. E entender quais escolhas eu preciso fazer ou não para que eu tenha uma vida longínqua, produtiva dentro de uma empresa longa. E isso é uma questão que precisa, de fato, as empresas olharem com carinho. Como é que eu administro essa rotina? O que essas pessoas estão necessitando, né? Faça pesquisa, trabalha com clima organizacional, trabalha com grupo operativo, veja essa pessoa como ela é, enxergue o que ela está precisando também. Mais uma vez, não passar a mão na cabeça. Não é isso. É difícil lidar com o ser humano, claro que é. Nós todos somos complexos, mas entendê-lo, ouvi-lo, né? Até essa questão do burnout,
eu acho interessante, estava te ouvindo dizer desse trabalho e que acabou, essa ansiedade tomou conta de você. Uhum. O burnout vem por duas grandes vias. Quando o álcool me faz muito mal, quando eu estou trabalhando num lugar onde não existe essa via de mão dupla, onde eu posso confiar no meu líder e vice-versa, onde o próprio clima é um pouco pesado, as atividades estão descoordenadas, então eu vou começando entendendo que aquilo não faz parte da minha realidade e eu vou me angustiando e, de repente, é o que você sentiu. Acordo, eu não consigo me ver trabalhando. E aí eu tenho taquicardia, eu tenho uma série de sintomas físicos. E uma outra via que a gente precisa estar muito esperto e atento é quando eu amo o que eu faço. Olha, que interessante. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Essa eu quero ouvir melhor. Por quê? Quando você ama o que você faz, você não se impõe limites. E você gosta tanto daquilo e você também quer emendar um projeto no outro, fazer outras coisas acontecerem, e as coisas vão acontecendo, porque é isso, o universo acaba te dando aquilo que você está buscando. Quando você, de repente, para e fala assim, meu Deus, não estou enxergando. E isso é um sintoma real, né? Uma paciente veio dizer, Ju, eu fiquei cega. Não cega fisicamente. Eu não consegui enxergar nada. E eu comecei a ter taquicardia e eu tremia. O que aconteceu ali? Né? Uma crise muito mais voltada do burnout, do cansaço físico e emocional que a pessoa se colocou sem perceber. Né? Porque eu não consigo exatamente vislumbrar a hora de parar. Eu vou. E o que acontece? Seu físico vai chegar e falar assim, cara, para. Como a mente, ela acaba simplesmente acompanhando toda a sua rotina, e a gente é muito danado por pregar a peça, porque o cérebro acaba sendo, de uma forma, ele aprende a agir do jeito que você quer. Vem o físico e diz, olha, se você não parar agora, algo pior pode acontecer. Então, sim, aí você vai, é interessante porque você vai no médico, são sintomas que não vai aparecer nenhum exame físico. Isso é verdade, foi o que aconteceu comigo. Não vai aparecer. E aí, é muito engraçado porque a pessoa fala assim, mas você não tem nada. É claro que você tem. Porque você sai do hospital e fala assim, gente, então eu sou doido, né? Porque não é possível, eu senti tudo isso. Foi a sensação que eu saí quando o médico falou pra mim, uai. Mas eu falei, olha, eu parecia que eu ia infartar. Isso. E ele, não, mas seu coração tá normal, não teve problema nenhum. Eu falei, mas como explica isso? Olha só que doido como a mente, o cérebro trabalha para nos salvar. Obviamente que é um sintoma físico, muito mais psicossomático, que está te dizendo, presta atenção, desacelera, né? Olha para algumas necessidades e desejos seus, né? Mas a gente vai atropelando. Então, acontece muito das pessoas depois terem que se afastar porque elas não conseguem mais se ver dentro de um ambiente produtivo, porque faz mal, repele, você começa a sentir uma série de coisas que você fala assim, gente, não consigo chegar lá, eu não consigo entrar na empresa, eu não consigo olhar para o fulano. E é muito importante se dar conta desta via para que a gente entenda minimamente aonde eu posso parar. E é muito interessante, porque se eu for conversar com alguém que ama muito o que faz, Sim. Tá tudo ótimo. E tá tudo ótimo, tá tudo bem, você tá feliz. Mas toma cuidado com a aceleração da sua vida. Porque ela vai te cobrar algo de volta. Porque a gente é uma maquininha. E uma hora dá tilt. Exato, para. Então, preste atenção, viu, Diego? Nos seus sintomas. Isso é importante. Se cuide. Isso é importante. Quando você falou, eu não tinha visto por essa via. Porque igual, por exemplo, eu te dei o exemplo aqui agora de quando eu saí dessa empresa. Quando eu saí, eu fui trabalhar num outro local que me dava uma flexibilidade de horário. E essa flexibilidade de horário, de certa forma, me ajudou ali em algum momento e tudo. Só que eu fui ficando durante muito tempo lá. E aí depois a sobrecarga de trabalho também, o ambiente de trabalho não estava favorecendo, voltou tudo aquilo. E quando você falou dessa questão dos sintomas, eu achei interessante porque assim, quando aconteceu comigo, foi algo que, olha, eu juro pra você, eu tava super, super feliz de ter ido trabalhar nesse lugar. Sim. E aí eu liguei para um amigo e falei assim, olha, vamos sair, vamos em tal lugar e tal, que eu quero te contar uma novidade e tal. E aí eu fui junto com ele.
Nós fomos no meu carro, fomos conversando o caminho inteiro, tranquilamente, estávamos na fila para fazer o pedido. Aí do nada começou uma queimação no meu peito. Eu falei, uai, mas que coisa estranha isso. E aí o bendito do relógio, que vê os batimentos cardíacos, meu batimento estava em 130. Olha e eu só. aqui em pé sem sentir nada. Olha só. Só a queimação. Aí eu falei, ai meu Deus, o que está acontecendo? E aí depois eu comecei a ficar ofegante, como uma sensação de falta de ar. Isso. E aí eu falei pra ele, olha, eu acho que eu tô com falta de ar, fica aí na fila, eu vou lá pra fora. Quando eu saí lá pra fora, a falta de ar aumentou mais ainda e meu coração palpitando o tempo todo. Minha esposa é da área da saúde, eu liguei pra ela na mesma hora. E eu falei assim, amor, tá acontecendo isso e tal. Ela, Diego, então, eu não sei o que pode estar acontecendo, mas senta, tenta controlar a sua respiração e vê se acalma. E aí eu sentei e fiquei tentando controlar a respiração. Daqui a pouco eu perdi o controle do corpo. Porque começou a tremer, enfim. Sim. Quando esse amigo meu saiu, que ele viu aquilo, eu falei, cara, eu tô achando que eu vou infartar. E aí ele pegou a chave do carro e a gente correu pro hospital na mesma hora. Chegando no hospital, minha pressão tava lá nas alturas, o batimento todo alterado. Não, vai ter que ir pro cardiologista porque tá acontecendo alguma coisa e tal. Aí eu passei pelo médico. Aí o médico novo olhou pra mim e falou assim, me conta como foi que aconteceu. Sim. Aí eu contei pra ele. Sim. E o engraçado foi na hora que ele ficou olhando pra minha cara assim, como se nada estivesse acontecendo. Aí ele, ele, você trabalha com o quê? Ele já sabia. Quantas horas sacou. por dia? Aí ele, faz atividade física? Não. Aí eu falei, gente, mas não tá fazendo sentido. Eu falei, doutor, o que eu senti? Eu achei que eu ia morrer. Sim. E aí ele, não, mas aí ele foi e falou a famosa TAG, né? Transtorno de ansiedade. E eu não quis aceitar aquilo. De jeito nenhum. E aí, pra você ter ideia, Ju, eu cheguei a ficar com os dedos atrofiados. E aí eu tive que tomar relaxante muscular. Sim. Eu acordei Atenção, né? Atenção, 3 e pouco da manhã, minha mãe lá na frente achando também que eu ia morrer. Oh, meu Deus. E aí eu, dopado de remédio, fiquei de atestado durante um tempo. Todos os meus amigos queriam me visitar, porque falou, pronto, o Diego vai morrer, né? Aí vamos ver. Deixa eu despedir do meu amigo antes que ele se parta, parece. E todo mundo, não, vamos lá visitar o Diego e tudo. Mas na verdade é porque eles sabiam o que tinha acontecido, porque a minha esposa comentou com eles, porque eu não falei nada pra ninguém, porque pra mim foi muito vergonhoso aquilo, né? Do que tinha acontecido. E aí eles iam, e aí assim, distraía, a gente jogava, tal, aquela coisa toda. No dia que eu tive que voltar pro trabalho, eu tive no estacionamento. Olha só. Então, assim, ali eu falei, olha, realmente... E o médico já tinha falado isso, né? Ele, olha, verifica se não é nada relacionado ao teu trabalho. Porque se for relacionado ao seu trabalho, ele falou assim, cara, você é muito jovem. Sim. Ele, pra que você vai passar por isso? Sim. Ele tem necessidade disso. E eu, não, mas é o lugar que eu sempre quis trabalhar. Agora eu tô lá. Não, como assim? Eu vou abrir mão disso? E aí aconteceu uma vez, aconteceu outras. Aí eu tive que depois... Não estava de atestado, mas eu tive que usar banco de horas para poder ficar um período afastado. Aí quando eu voltei, já voltei decidido. Falei, olha, não dou conta, eu vou sair. Sim. E aí quando eu saí, foi como se eu estivesse pegando... Claro que não foi de imediato. Claro. Mas era como se eu estivesse pegando um peso que estava nas minhas costas e tirando, assim. Sim. Né? Literalmente. Literalmente. E olha, antes eu tinha vergonha de falar isso. Então eu guardei isso durante muito tempo. Eu não contava nada para ninguém. Sim. E aí depois aconteceu com a minha esposa, que era da área da saúde. Olha só. Então ela pegou todo esse período da pandemia, Sim. aquela loucura no hospital, Sim. aquela coisa toda. Ela ficou um ano encostada pelo INSS. Sim. E aí quando o médico falou pra ela voltar, ela saiu da sala do médico tremendo. Só de saber que teria que voltar pro trabalho. Exato. E aí eu falei pra ela, meu amor, vamos cortar o mal pela raiz? Isso. E aí ela, mas e como? Eu falei, não é assim. Eu falei, você tem que viver. Não é sobreviver. De jeito que você não vai nem sobreviver, porque daqui a pouco gera outros problemas de saúde por conta disso. E aí, no dia que eu fui levar ela para ela solicitar desligamento, ela desceu do carro tremendo, porque só de estar naquele lugar já remetia uma série de coisas, né? Então você imagina, isso que a gente está falando aqui é muito sério. Porque, muito. E muitos, e olha, a gente que vive nesse meio, né, Ju, a gente sabe. Tem muito empresário que leva isso como se fosse frescura. Exato. Isso é frescura, essa geração de hoje em dia não quer saber de trabalhar. Na minha época eu era assim, não sei o que, gente. Ninguém é igual a ninguém. Nem toda pessoa vai lidar com o ambiente de trabalho da mesma forma, com a rotina da mesma forma, com a pressão da mesma forma. Não é assim que funciona. Sim. Tem gente que, nossa, pra ela tanto faz como tanto fez, tá tudo bem. Exato. Mas pra outras não, o nível de cobrança é tão extremo, Sim. não só do líder sobre ela, mas ela consigo próprio,
quem gera todo esse tipo de problema, né? E cada um tem uma estrutura de eu, né? Então é exatamente isso. Tem pessoas que vão suportar até... Nossa, tá espremendo, ele tá lá ainda rindo. E tem gente que não vai conseguir chegar nem na metade. E algo que você disse é importantíssimo ressaltar. A gente não deve deixar sentir fisicamente algo para legitimar que eu não tô bem. Quando você fala, nossa, imagina, eu tenho TAG. Essa negação, ela se estende muito mais e de fato você adoece. Aí você adoece verdadeiramente fisicamente. Né? Quando você vai fazer seus exames, está tudo descontrolado. Então, a gente vive numa sociedade que vamos trabalhar, vamos para cima. Workaholic. Não, quanto mais você trabalha 18 horas, parabéns. Você está trabalhando 8, que é o que deveria? Absurdo! Por que só 8 horas? Mas, gente, nossa, esse menino não deve ser bom, não. Esse trabalha 8 horas. E a gente tem uma realidade também muito interessante. O brasileiro não aprendeu a trabalhar por produtividade. Então, ele entende que ele tem que ficar 8 horas ali. Ele não trabalha 8 horas. Não, o ser humano não consegue focar 8 horas. Por mais que você tenha seu horarinho de almoço. Você consegue só focar ali 1h30? 2 horas, espera, volta. Quando foca muito. Quando a gente trabalha por produtividade, eu preciso entregar isso aqui em tal tempo, você faz a coisa acontecer. Só que existe aí uma mudança de mentalidade, uma série de cultura, mas que tem empresas que conseguem, de fato, começar a introduzir esse tipo de cultura, de fazer as coisas acontecerem. E outro ponto que você falou que é assim, fundamental, eu tenho que trabalhar no que seja uma fonte de felicidade. O que é fonte de felicidade? Vou rir o tempo todo? Não, não é isso, né? Mas é aquele lugar que mesmo cansado, você falou, nossa, eu gosto de vir pra cá, gosto de fazer isso, entendendo que eu tenho o meu limite. Entendendo que, assim, hoje eu não consigo, mas nem arrastando, mas nem que me coloca numa jamanta e me leva, não vou. A gente precisa se apropriar de quem eu sou e do que eu estou sentindo. Para isso eu preciso me conhecer. Porque eu me desconheço mesmo. Quando eu amo demais o que eu faço, eu vou fazendo. E você conversa com a pessoa, fala assim, não, tá tudo bem. Se você tá vendo que a pessoa tá dormindo 3, 4 horas por noite. Aí começa irritabilidade, dor de cabeça, ataque cardíaco, suor, tremedeira, cegueira. Eu falei assim, vou morrer. Vou morrer por quê? Porque eu não tô entendendo o que é vida pra mim. E sim, eu preciso pequenas mortes na minha vida para que eu possa realmente entender onde é que eu deposito a energia. Para onde que eu vou, o que vai me fazer bem. E são escolhas. Escolhas nunca serão fáceis. E mais do que escolher alguma coisa, eu preciso estar muito, muito de boa com o que eu não escolhi. Toda vez que a gente vai fazer uma escolha, eu penso, nossa, vou ganhar isto, vou para lá e não sei. E o que eu estou deixando? É com isso que eu também preciso me preocupar. Eu vou dar conta de não viver na empresa X, de não trabalhar com a pessoa Y. Não, tá certo, essa escolha tá certa, eu vou. E as pessoas estão perdidas. Assim, vou para onde? Vou fazer o quê? Por quê? Não sei quem eu sou. Não sei nem o que eu tô sentindo. Né? A raiva é frustração, o amor é delírio, e assim a gente vai tratando as pessoas e vivendo de uma forma extremamente atropelada. E se tem algo que não volta, é o tempo. Isso é verdade. A gente não pode brigar com ele. A gente tem que fazer pazes com ele, viver numa boa. Obviamente que a gente não vai ter o controle total de todos os dias, e isso é absolutamente normal. Porque hoje a gente se sente, de repente, extremamente fracassado. Quando eu coloco na minha cabeça um checklist do dia, eu falo, nossa, mas nem metade eu fiz. Por que você não conseguiu fazer a metade? Né? Era necessário tudo aquilo que você colocou no seu dia? Existe uma falta de divisão de prioridades de vida. Tanto de vida quanto o que eu preciso fazer no meu trabalho, no meu dia. E aí eu começo atropelado. Falei assim, mas agora eu vou pra onde? Como é que eu chamo mesmo? Então, precisa desacelerar. E isso vem de quem? Da gente mesmo. Se eu não prestar atenção no que o meu interno tá falando, eu acho que tem uma frase pra mim que são duas que pra mim faz muito sentido. A saída é pra dentro. Enquanto você não se olhar,
você não vai conseguir entender o que o mundo externo está te pedindo. E quem fala não tem muitos sims dentro de si. Acho que uma outra questão da questão empresarial eu não consigo falar não para o meu chefe, para o meu colega. Eu não consigo falar não para alguém que me pediu para fazer um projeto que não é meu. E aí, claro, se trata de uma comunicação, né, não violenta, assertiva, que também hoje as pessoas estão tão danadas, tão doidinhas, que quando vai falar, fala de um jeito que não necessariamente seria o mais assertivo, adequado, né, o amável, né, o respeitoso. Isso tudo perpassa quem sou eu. Né? E não sou eu, sou eu como todo, né? Como realmente todo um sistema. Se o líder entende o que está acontecendo, ele vai conseguir entender o liderado, que vai conseguir entender o cara que está do lado da baia, que trabalha junto, que vai conseguir entender a pessoa que está limpando, que vai conseguir... E aí, você gera, de fato, um clima construtivo e criativo. Porque se tem algo que faz com que as coisas, ganhem um cometa de coisas maravilhosas, é a criatividade. Criatividade vem, principalmente quando você está bem, não é tranquilo não, bem, satisfeito, sabendo manusear e manejar seu dia de uma forma positiva. E aí, Ju, tendo tudo isso que a gente falou aqui agora, quais que são as dicas que você daria, por exemplo, para as pessoas que começaram a observar esses sinais, que vão assistir esse vídeo e começaram a observar, opa, calma aí, tem tanto lado positivo, mas também tem um lado negativo aqui, ó. Eu posso amar o que eu faço e ao mesmo tempo estar rejeitando o que eu faço, e existem sinais em ambos os lados. Quais são as dicas que você pode deixar para essas pessoas, para elas observarem esses sinais e o que elas têm que fazer quando elas começarem a ver isso? Acho que o primeiro caminho, não negue o que possa estar acontecendo com você. O que a maioria das vezes a gente faz? Eu tô tendo dor de cabeça recorrente. Nossa, muita dor de cabeça. Inclusive, a minha dor de cabeça aumenta muito antes da reunião. Aquela reunião X com aquela pessoa. E aí você vai observando que isso fica constante. De repente, você sente as suas mãos geladas, suando. Eu falei assim, mas eu nunca senti isso. Então, preste atenção nos sintomas físicos, primeiro. E entenda como é que está a sua rotina. Eu estou de bem com a minha rotina? Eu estou conseguindo dizer não quando eu preciso? Eu consigo comunicar para o meu líder ou para os meus pares que eu estou com dificuldade em alguma coisa? Ou eu tomo tudo para mim e eu vou resolvendo vou resolvendo? Enfim, quero ser a pessoa realmente no centro das resoluções. Parar e se sentir. Assim, eu estou o que eu sou? Não, nossa, eu não estava tão irritada assim, eu não tinha tanta dor de cabeça. Outra, unha fica fraca. Parece que não. Homens e mulheres, tá? A unha fica fraca, cabelo começa a cair. Você dorme, gente, sono. Você dorme mal. Você tá acostumado a dormir 6 horas bem. Você começa a dormir 6 horas mal, 4 horas ruim. Você acorda no dia seguinte exausto. O que é o burnout? É o esgotamento pelo trabalho, não é cansaço. Esse é uma outra dica. Cansaço, você tem uma semana cheia de atividades, no final de semana você descansa, segunda você tá novinho. Burnout, você vai descansar e nada é suficiente. E aí, tanto físico como mental, chega um momento que você fala assim, eu não consigo olhar a cara daquela pessoa. Eu não consigo ver a porta da empresa que começo a tremer. Tudo isso são sinais que o que normalmente a gente faz? Imagina, vai passar. Não vai passar. Vá buscar ajuda. Primeiro, sim, vá fazer uma terapia. Se entenda o que está acontecendo. Se for preciso, busque um psiquiatra. E vá fazer um exame completo de sangue, vitamina, cortisol, magnésio, tudo quanto é coisa do seu corpo, para você entender o que o corpo está querendo te dizer. Né? Quando a gente começa a equilibrar tudo, as coisas começam a entrar no eixo. E algo sensacional, que é o que mais nos ajuda, tá em crise? Respira. Respira a respiração diafragmática. Né? Você vai inspirar pelo nariz 4 vezes, segura 4 e solta 4. E faz isso umas 10 vezes, se for preciso, para você voltar ao seu normal. Acho que a atividade física e mental que mais
de fato, recolhe e traz você de volta para o centro. Porque o oxigênio é distribuído de uma forma linear e você consegue... Aí vai oxigênio para o cérebro, né? Porque já não tem mais oxigênio no cérebro, chega um momento. Então, busque ajuda, faça terapia, vá a um psiquiatra. Não tenha essa vergonha ou esse preconceito de que eu não tô doido. Não, gente, não tá doido mesmo, não. Só tá cansado, exausto. E precisando de ajuda. E vai buscar, porque quando a gente começa a olhar pra gente e de fato se entender e se abre pra isso, todas as portas ficam mais fáceis você passar por elas lá fora. Show de bola. Tá vendo, ó? Você que assistiu aí, ó, você viu as dicas aqui, que foram dicas valiosas. Então, preste atenção nesses sinais para que você não venha passar por isso e respeite seus limites, que é um ponto importante, né? E saiba dizer não também, né? Perfeito. Saiba dizer não. A minha psicóloga fala muito isso pra mim, sabia? Tente treinar. Ela fala, Diego, você já começou a exercitar o poder do não? E aí, quando começou, foi um processo, né? Sim. E aí ela começou a falar assim, você sabe dizer não? Aí eu, claro que sei. Aí ela, mas vamos observar. E aí começou, dentro desse processo da terapia, e aí passava semana, cada semana ela perguntava, e aí, quantos nãos você disse essa semana? Ótimo, Aí eu, realmente, eu comecei a falar mais não pra muita coisa. Tipo assim, não quero fazer, não quero sair pra tal lugar, não. Porque eu era aquele, assim, era todo mundo me chamava pra tudo quanto é lugar, eu falava, eu vou. Hoje em dia eu falo, não, gente, não dou conta não. Não, isso é não vou. importante, Entendeu? Não vou. Um dia desses, um grupo de amigos meus ficaram chateados comigo porque marcou de sair pro restaurante. Eu falei, gente, eu não vou não. Vocês podem ir, fiquem à vontade, eu quero ficar na minha casa, assistindo Netflix, comendo pipoca. Perfeito. Então assim, eu quero ter o meu momento, entendeu? Isso. Até minha esposa olhou e falou assim... Tá doente. Não, tá curado. Minha esposa olhou e falou assim, esse menino tá normal não. Aí depois ela chegou em mim perto do sofá, ela... Tá tudo bem? Aí eu, tá tudo ótimo, eu só quero ficar em casa, velho. Ótimo, essas escolhas são importantíssimas. Exatamente, porque e esses momentos, igual você falou, de saber reconhecer os limites e fazer essas pausas, é o que eu falo muito lá com o meu time, com meus funcionários. Eu falo pra eles o tempo todo, saiba reconhecer o limite de vocês, saiba levantar a mão e pedir ajuda, não fica segurando as coisas pra si, porque muitas vezes é aquela coisa, né? Ainda mais consultoria. Consultoria é uma rotina, uma loucura. Sim, é um monte de cliente, um monte de demanda, cada cliente é de um jeito, enfim. E aí, às vezes, a pessoa não consegue levantar a mão pra falar assim, poxa vida, eu tô com dificuldade nisso aqui, alguém me ajuda? E tá todo mundo trabalhando no mesmo ambiente. Um do lado do outro, um na frente do outro. E aí eu falo isso pra eles, olha, saiba reconhecer os limites de vocês. E aí agora eu construí com eles uma cultura do seguinte, olha, não tô dando conta, o que eu tenho que fazer? Abra a boca e fala. Perfeito. Pronto. Não tô dando conta, abra a boca e fala. Uhum. E lá eles têm o benefício de terapia. Eu faço questão de dar. Perfeito. Porque justamente eles precisam ter isso. Não só eles, eu também. Todo mundo tem que ter, né? Então, assim, é um trabalho que e reverberou no impacto, assim, deu um impacto na produtividade tão grande. Sim. Essa questão de ter a terapia. Sim. Eles têm a questão da flexibilidade do horário também. Igual você falou, ninguém trabalha às 8 horas. Pra que eu quero a pessoa lá? Tipo assim, daqui a pouco você vai olhar, a pessoa tá lá jogando o joguinho das cartas lá no computador. Vem uma sexta-feira à tarde. Não tem, gente. Não o tem. sextou começa lá de manhã. Exatamente. Dá na sexta-feira, tá todo mundo já querendo o famoso meio-dia. Deu meio-dia, ó, cara. Como se tivesse sido super produtiva até o meio-dia. Exatamente, mas não foi, entendeu? E aí, olha como é que é engraçado, né? Eu comecei a criar esse hábito, eles começaram a se acostumar. Eu chegava às vezes no escritório, e aí tinha um que tava lá meio assim, olhando alto e tal, não sei o que. Aí eu, o que você tá fazendo? Não é porque eu já terminei minha demanda, tô aqui. Eu falei, vai embora pra sua casa, querida. O que você tá fazendo aqui ainda? Não, mas eu falei, não, ó. Cancela. É cultural, você tá vendo? Igual, por exemplo, aquela questão do estudo que foi feito, começou, se eu não me engano, foi na Europa, depois passou para os Estados Unidos, da semana de trabalho de 4 dias. Sim. Quando começou a vir para cá, eu falei, meu Deus. Falei, agora é que a gente vai ver. Sim. Porque nem toda empresa... Não é para toda empresa. Não é para toda empresa. Não é todos os empresários que acreditam nesse modelo, porque tem empresário que acredita que eu pago 8 horas, eu quero que ele esteja aqui 8 horas. Sim. Ponto, acabou. Se ele vai produzir ou não vai, eu quero que ele esteja aqui.
Né? E aí, olha, pra você ter ideia, só pra contextualizar pra você, porque senão eu falo demais. E aí eu não deixo a convidada falar. Imagina. Né? Somos dois. Mas aqui. tem um colaborador meu que um dia eu fiquei assustado. Eu falei assim, gente, mas não é possível. Eu falei, não, mas na época, antes de ser empresário, eu passei por isso também. Mas eu fiquei pensando, não é possível que isso ainda aconteça, né? Ele chegou pra mim, a gente tinha um evento pra participar à noite, ou seja, ia ser fora do horário deles de trabalho. E aí ele falou, não, eu vou participar e tudo mais. Quando foi um dia antes, ele mandou uma mensagem pra mim no WhatsApp, todo sem graça, falando assim, então, é porque amanhã é aniversário do meu pai. E aí, como a gente tem o compromisso lá à noite e tudo, eu teria que deixar de sair com a minha família pra comemorar o aniversário do meu pai. Aí eu queria saber, assim, se eu posso ir, né, comemorar o aniversário do meu pai e tudo. Aí eu falei assim, se você pode... Eu falei assim, não, você não acredita que você tá me perguntando isso. Você deve, querido. Família é prioridade. Sim. Eu falei, não tem essa conversa. Aí ele, não, mas eu tô perguntando por conta do evento. Eu falei, o evento que se exploda, meu querido. É seu pai. Eu falei, você tem que ir passar o aniversário do seu pai com o seu pai. Vá assim com a sua família. Eu falei, outra coisa, saia mais cedo do escritório, se organize pra sair mais cedo. Sim. Não é pra você ficar aí o tempo todo. Porque amanhã é dia do seu pai. Então você vai comemorar com seu pai. Aí ele ficou agradecendo de um tanto. Eu falei, gente, mas pelo amor de Deus, que trauma é esse Mas é cultural, né, Diego? Exatamente. Você entra nas empresas, é muito interessante, porque se tem baias mesmo, você vai passeando, as pessoas têm artes cênicas assim, em si. Porque elas estão lá jogando, de repente elas começam a trabalhar, então, e não está trabalhando, está mentindo para si mesmo, está mentindo para a empresa, não está entendendo que eu sou responsável por aquilo que eu produzo. E tem uma palavrinha mágica que muda a nossa vida, que é a autorresponsabilidade. Né? Eu não vou deixar para o outro o que eu tenho que fazer. Exato. Né? Exato. Não, e é engraçado porque, assim, é uma questão muito cultural. Hoje, muitas empresas já começaram a se abrir a uma modificação que era difícil a gente enxergar isso há uns 5, 10 anos atrás. Agora a gente está começando a ver um pouco dessa questão da flexibilidade, do trabalho. E como a gente falou aqui agora, do cuidado com a saúde mental, da qualidade de vida, né? Porque antes se falava só de qualidade de vida fora do ambiente de trabalho. Sim. Uai, mas calma, por que eu não posso ter qualidade de vida também no trabalho? Né? Então, a gente começou a mudar algumas coisas, estamos num processo. Quem sabe, né, Ju? Daqui a um tempo a gente comece a ver esses resultados, né? Eu rogo a Deus que isso aconteça logo. Eu né? também. Para que todas as empresas comecem a, de fato, olhar para isso, né? Ver a importância de cuidar da saúde mental dos colaboradores, dos colaboradores também começarem a reconhecer os seus limites. Perfeito. Saberem dizer não para as coisas, fazerem suas pausas. Eu falo, todos nós, é como se comparado a um carro, o carro não tem a válvula de escape. Opa! Nós também temos que ter. Sem dúvida. Então, é igual eu falo pra minha esposa. Eu falo assim, ai, tô na vontade de viajar, vamos descansar. Isso. Pega o carro, vai ali pra Pirinópolis, que tá 1h30 daqui de Brasília. Isso. Já é um ar novo, entendeu? Vai pra aquele sol que chega, torra a cabeça, mas pelo menos é... Mas vai pra uma cachoeira. Vai pra cachoeira. Cara, parece que a água revitaliza. Mas a água revitaliza. Então assim, é impressionante. Ela envolve. Você volta, outra pessoa. E aí é o que eu pergunto, né, pros meus colaboradores. Quais são as válvulas de escape que você tem? Você tem que ter, cria elas. Às vezes eles nem sabem quais são. Exatamente, cria essas válvulas de escape que é extremamente importante. Ontem, por exemplo, eu tava lá no trabalho, eu já tinha terminado tudo que eu tinha pra fazer, uma amiga entrou em contato comigo e falou assim, poxa, eu precisava tanto conversar, eu falei, vamos tomar um café? Olha... Pô, saí pra poder tomar um café, tranquilamente, saí, depois fui dar minha culpa. aula, sem culpa, sem ter aquela coisa de, poxa, eu tô saindo mais cedo do escritório. Como assim? Qual é a mensagem que eu vou deixar pro meu time, né? Então, assim, sem culpa nenhuma. Antigamente eu pensava isso, né? Hoje em dia... Que bom, olha, evolução. Já é uma evolução, né? Maravilha. Ju, a gente tá caminhando aqui pro final. Diz pras pessoas que vão assistir esse episódio como elas podem te achar, te procurar, se elas quiserem levar você, por exemplo, para fazer o programa de terapia com os colaboradores dela, ou ela própria está querendo te procurar para também fazer terapia, como é que eles podem te achar? Gente, vocês me acham lá no Instagram, julianaparreiras.pc, ali também tem um link ali em cima, na bio, vai direto pro meu celular, se conheçam, se busquem, tentem entender quem você é, porque com certeza a vida vai ficar mais fácil.
Show de bola, Ju. Obrigado demais. Assim, Eu que agradeço. que bate-papo sensacional. Eu tinha certeza que esse podcast ia ser sensacional. Ah, que delícia. Eu tinha certeza absoluta. Certeza Me absoluta. senti super bem. Foi assim, olha, nem vi passar. Ah, bacana demais. Obrigado. Volte mais vezes. Já está convidada para sempre você vir aqui para poder nos visitar. Obrigada, e a gente gravar esses bate-papos, que foi muito legal. Muito, Obrigado muito, mesmo. muito obrigada, viu? Obrigado você. E ó, você que tá em casa, cara, que bate-papo sensacional foi esse que a gente teve aqui hoje, não é verdade? Então, ó, primeira coisa, você vai se inscrever no nosso canal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o teu joinha, comenta aqui embaixo também, a gente manda a tua mensagem pra Juliana, comenta o que você achou desse episódio bacana e outra, compartilhe com a galera, manda pra família, manda pros amigos, manda lá no grupo do WhatsApp da tua empresa pra todo mundo saber esse bate-papo sensacional que foi extremamente proveitoso. E se você quiser saber os spoilers de todas as gravações que nós estamos tendo, não esqueça de nos acompanhar lá no Instagram, que é o @pod.gestão. Lá todos os convidados que estão vindo aqui, estão gravando, a gente divulga por lá antes de sair no YouTube. E aí você já fica sabendo quem tá passando por aqui. Olha, foi sensacional o nosso bate-papo de hoje. Te agradeço a companhia até aqui e eu te encontro no próximo episódio. Até lá!